E no papo de hoje, eu recebi a Samira Volpi, mulher, empresária, mãe e triatleta, e dona de uma rotina super saudável e inspiracional para nós mulheres. Sim, é cheio de desafios da vida, mas é possível chegar lá. Vamos ver como é que funciona isso? Eu já tô aqui com essa musa inspiradora, mãe, empresária, triatleta e dona de uma rotina super equilibrada e saudável. Sá, conta pra gente um pouco da tua história. E antes de mais nada, bem-vinda, né? Obrigada. Eu tô tão curiosa já. Não, obrigada pelo convite. Imagina, você que é a nossa inspiração aqui. Imagina. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história. A gente já bateu um papo antes, mas aonde começou toda essa questão de alimentação, né? Eu acho que para mim a base, até antes do esporte, foi a alimentação. Claro que eu praticava alguns esportes antes, minha família, meu pai foi atleta, eu tenho uma irmã atleta também. Mas eu nunca fui muito praticante. Eu praticava mesmo para tentar perder peso, né? Uhum. Comia super mal e fazia aquele esporte básico para tentar emagrecer. Que é o que a maioria das pessoas faz. Como todas as pessoas fazem, né? Fazia aquelas dietas loucas de uma semana de sopa, aí perdia 3 quilos, voltava mais 3. Enfim, e por mais que eu nunca tenha sido gorda, eu sempre tinha muita porcentagem de gordura no corpo, né? Porque se alimentava mal, tentava emagrecer de uma maneira errada. Mas a gente chama de falsa magra, né? Falsa magra, é verdade. E aí, bom, enfim, eu fui executiva por 12 anos, então trabalhava 14 horas por dia, fazia evento, chegava às 4 da manhã, me alimentava super mal, segui uma rotina meio louca. E aí, em 2012, meu ex-marido e eu fomos expatriados para a Austrália, e lá eu comecei a ver algumas coisas diferentes, assim. Eu falei, vou fazer alguma coisa diferente. Eu tinha saído dessa carreira de executiva e comecei a buscar vários cursos na Austrália. E a Austrália, o dia a dia deles, a rotina deles é impressionante. Esporte, muito mais saúde, saudável. É incrível. Eles realmente têm uma pegada ali voltada pro dia, para uma alimentação equilibrada, Total. comidas cruas. E esse movimento eu vi muito quando eu morei lá também. E eu voltei pro Brasil impressionada. E aí eu cheguei na Austrália e foi bem esse choque cultural mesmo que eu tive lá na Austrália. Bom, eu tinha um recém-nascido para cuidar, mãe de primeira viagem, com 32 anos, não era nova, mas também não era nada experiente. E aí fui buscar alguns cursos para fazer. Eu falei, gente, eu preciso me encontrar em alguma coisa, tal. Fiz curso de decoração, curso de arquitetura, curso de... E aí comecei a fazer curso de yoga. E aí me tornei professora de yoga lá na Austrália, cuidando de um recém-nascido. E aí comecei a entender um pouquinho desse mundo e até esse mundo de alimentação, né? Mas ainda estava muito focada no esporte. Vou emagrecer, vou perder os quilos da gravidez e tal. Quase no finalzinho desse curso de yoga, e aí eu estava mais até espiritualizada, fazia meditação e tudo, mas ainda não tinha conseguido encaixar a alimentação. E aí eu engravidei do meu segundo filho, da minha filha, na verdade, lá na Austrália. Tive uma gravidez super complicada na Austrália e voltei para a tela no Brasil. Tive uma placenta prévia, hemorragia, fiquei de cama e me alimentei super mal também. Ganhei 22 quilos, fiquei enorme. Bom, tive ela, graças a Deus, nasceu perfeita, sem problema nenhum. Só que nem tão perfeita assim, né? E aí, quando ela nasceu, não sei se foi por conta da gravidez, tem médico que fala que sim, tem médico que fala que não, mas ela nasceu alérgica a tudo. Uau. E ninguém conseguia entender o que ela era. Então, assim, eu amamentei por 4 meses, e aí ela não aceitava nenhum leite. Na verdade, ela não era nem intolerante à lactose, ela era intolerante à proteína do leite. Caseína.
Então ela tinha assim, ela tomava qualquer coisa, ela vomitava a noite inteira, ela pegava todas as bactérias, assim, ela tomava antibiótico semana sim, semana não. Com 8 meses ela teve uma úlcera de tanto antibiótico. E eu vivia nessa loucura. Imagina, e aí, recém-nascido ainda com todos esses problemas. Você sabe o que você faz, né? voltando da Austrália, um filho pequeno ainda de 2 anos, escola nova, uma língua nova, era tudo uma loucura. E ela nasceu assim, cheia de coisas. E nesse momento, o meu ex-marido foi expatriado de novo, só que dessa vez para o Chile. E ele passou 1 ano no Chile, indo no domingo à noite e voltando na sexta-feira. E eu sozinha com os dois, e ela, essa loucura de hospital. E é muito legal você estar contando tudo isso, porque essa é a nossa realidade, né? Mas essa as montanha pessoas russa que a gente vive. É uma loucura. E as pessoas não sabem. E junto com tudo isso, tem a mudança, procura escola, tem, né, arruma apartamento, e decora, e recebe as coisas de lá, e não chega as coisas. Assim, tudo acontecendo na vida. E tudo vida. bem que os maridos trabalham muito, e aí estão sendo expatriados, mas assim, o coração da casa é a mulher. É a mãe. E minha filha acordava à noite, passando mal. Ela chama a mãe, por mais que você fale, vai lá, por favor, é o porto seguro. Sem dúvida, a mulher acaba muito mais sobrecarregada que o homem na maternidade, na criação. Então, essa dificuldade que a gente tem de equilibrar tantos pratinhos, né? Porque você tem que cuidar da família, do marido, da tua rotina, de você, das crianças. É muito desafiador, né? É muito. E sempre tem um pratinho que vai quebrar. Sim. Eu sempre falo isso. Mas nessa época eu tava muito focada nela. Muito focada na Chloé. E aí eu busquei, olha, eu não sei quantos, sei lá, uns 20 médicos, assim. Eu fui em tudo para entender o que ela tinha. E aí uns falaram que era isso mesmo, alergia. E aí a imunidade dela baixava por causa da alimentação, que ela não podia comer praticamente nada. E aí você fazia milhões de testes, ninguém encontrava nada, porque quando a criança é muito pequena, ainda não, os testes não pegam. Enfim. E aí, nessa bagunça toda, da gente tentar descobrir o que ela tinha e tal, com 1 ano e meio, então, meu ex-marido foi expatriado para o Chile, ele ficou 1 ano nessa rotina, e eu falei, não aguento mais, não consigo segurar essa sozinha, eu vou com ela para o Chile. Fomos todo mundo pro Chile, então em 2014 eu fui pro Chile. Loucura de novo, loucura. Né? Arruma tudo, pega as malas, vai pro Chile. E aí no Chile eu comecei a buscar uns especialistas, e tinha um que acabou fazendo vários testes com ela tal, e ela falou realmente isso, né? Que a imunidade, né, ela vem do intestino, né? Ela vem ali, é praticamente o segundo cérebro do corpo, né? Exato. E aí eu não entendia muito bem isso, e eu naquela loucura, e com essa loucura toda eu perdi muito peso, eu fiquei muito magra, porque eu não conseguia me alimentar direito, mas não estava saudável também. Sim. Não conseguia praticar nada, não dormia à noite, então não conseguia praticar nenhum esporte, e eu fiquei completamente, esqueci yoga, esqueci tudo. Esqueceu você mesma. Foquei só nela. E aí foi uma loucura, porque ela pegou... A gente não conseguia encontrar o que era, então achavam que era corante, depois achavam que era, sei lá, estévia, aí depois era o açúcar, depois era o glúten, depois era a lactose, depois era a caseína. Cada hora falava uma coisa. E a imunidade dela foi baixando, até uma hora que ela pegou um vírus, uma bactéria, uma infecção, e foi parar na UTI, ficou por 10 dias na UTI. Que dramático. Ela. Nossa, me arrepiou. Foi uma loucura. E nessa hora eu falei, não, gente, não é possível, o que eu vou ter que fazer, porque eu tenho que mudar minha vida. Não tá funcionando desse jeito, alguma coisa tá errada, né? E aí, bom, no final descobrimos que a medicação, ela também era alérgica à medicação. Mentira. Então ela não podia tomar corticoide, estava tomando corticoide, então foi piorando o quadro dela. Enfim, foi um milagre. Realmente um milagre. Ela se arrancou os fios e por acaso parou de receber o remédio, e aí ela se recuperou. Olha, uma loucura. Me arrepiou de novo. Ela fez isso sem saber, né? Um bebê. Ela tinha 2 aninhos. E aí, quando ela saiu da UTI, eu falei, gente, eu preciso resolver tudo. E aí eu resolvi tirar tudo que era processado, só fazia comida natural, nada com corante, com adoçante, com açúcar, com glúten, com lactose, enfim, ficou assim. E aí eu descobri um outro mundo, né? O mundo dos produtos naturais, né? Porque, bom, eu já tenho 45 anos, eu fui criada num mundo onde eu tomava de café da manhã pão com manteiga, com margarina, não era você nem e todos manteiga. nós aqui estão nos assistindo, inclusive. E Toddy com leite integral,
com açúcar, né? É exatamente Eu isso. comia isso de café da manhã, né? E aí você comia, assim, durante o dia não... A gente é da geração dos besteira, né? enlatados, dos conservantes. Traquinas, o milho, você comprava de lata. Você não Claro. comprava o milho. Não, isso foi o que a gente viveu ao longo da vida inteira. É. E que muita gente vive ainda Muita hoje. gente vive, muita gente vive. E por mais que as pessoas falem assim, mas comer saudável é caro. Gente, não é Muito caro. pelo contrário. É caro se você for comprar o produto X que é feito especial, que você vai lá na loja comprar, que já tá pronto. Mas o natural mesmo, que Ir vem até da a feira. terra, ir até a feira, isso. não é. Resolve não a sua é. vida. E outra, ninguém tá falando que você precisa comer, agora só pode comer orgânico. Não, gente, só o natural Exatamente. já faz toda a diferença. E comida de verdade. E aí sim, tirei óleos, tirei todos os temperos. As minhas funcionárias ficavam doidas. Elas iam no mercado comprar sazon, comprar... Eu falava, não entra. Sal, é esse sal que você tem, é sal marinho, não precisa ser o do Himalaia, das Virgens, das Ilhas Britânicas, não. É sal marinho, é azeite, tem coisa simples e básica que você consegue cozinhar saudável. Eu tô rindo porque eu tive restaurante, né? Então você imagina pra mim, eu queria ter essa cultura de saudabilidade dentro do restaurante. Não, mas esse pozinho aqui que minha avó punha, muda a receita. Eu falava, não, mas fica tranquilo assim, põe manjericão. Sabor. Ela falava assim, dá um sabor. Põe manjericão que fica tão bom quanto, põe alecrim, sal e tá ótimo. Não precisa cozinhar com essa quantidade de óleo. Mas assim, até se desmistificar isso e fazer com bolo. que... E quando eu falava pra fazer bolo, elas não, 2 xícaras de óleo. Eu falei, não tem óleo. É incrível. Então, assim, aí eu peguei e resolvi falar, acabou. E o legal é que, assim, como a gente estava no Chile, me facilitou um pouco a vida. Por quê? Porque os meus filhos só eram apresentados as comidas que eu apresentava. Você é o exemplo. Sim. Então, se eu tô comendo uma maçã, eles vão falar, mãe, eu tô com fome, me dá a sua maçã. Eles pegam da minha mão. Uhum. Se eu tô comendo uma bolacha, eles vão pegar a bolacha que tá na minha mão. Então, eu me policiava. Mas e aí não porque você tava no Chile, né? Dá pra gente fazer isso dentro de casa com nossos filhos desde cedo. O bom de estar no Chile, porque eu tô falando mais a parte cultural. Não tem festinha de escola, não tem festinha de criança, não tem buffet. Na época que eu fui, não tinha nada. Não tem aniversário, essas festas, Coca-Cola. Não tem. Então, pra mim, foi bom, porque não tinha pão de queijo, não tinha nada disso. Porque eles estavam mais isolados. Eles estavam mais isolados e num mundo, né, numa cultura diferente da cultura brasileira, de festa, de encontro, de todo mundo junto, de festa de criança e tal. Não tinha isso. Então, não teve esses desafios de eu falar, você vai, mas não vai tomar Coca-Cola. Você vai, mas não vai comer brigadeiro. Que é difícil privar a criança fora de casa, né? Não tinha. Então, eu tive essa sorte também. Então, eles só eram apresentados para as coisas que tinham em casa. O lanche eu mandava de casa e era isso. Não tinha, vai lá na escola comprar alguma coisa da escola. Não tinha nada disso, né? E a comida da escola. Natural também, enfim. E aí você transformou sua rotina dentro de casa. E aí eu tive que mudar. E aí, no final, todo mundo fica impactado, né? Porque não dá pra você ter danoninho pra um e pro outro não ter danoninho. Yakult pra um e o outro não ter... Não tem como fazer isso. Ou ninguém come... ou todo mundo come, né? Eu não tinha como tirar dela, ainda mais um bebê, né? Quando uma criança um pouco maior, 10, 11 anos, fala assim, você é intolerante a isso, ou você não pode comer glúten. A criança, ok, não vou comer. Mas um bebê, isso você não pode porque faz mal para sua saúde. Você teve que criar uma consciência coletiva ali, né? Tive que criar, tive. E aí eu transformei a alimentação de todo mundo, e aí todo mundo ficou bem mais saudável. Ela saiu dessas crises, também amadureceu, né? Eu acho que tem um pouco disso também, a criança vai amadurecendo, vai criando as imunidades que ela precisa. Nossa, mas que libertador, né? Você saiu do hospital? Saí do hospital, porque era assim, uma semana em casa, uma semana na escola, uma semana em casa. Não tinha como, porque ela ficava doente. Semana sim, semana não, assim, era impressionante, assim, ninguém acreditava, assim, todo mundo, as minhas amigas já eram piada, assim, né, tipo, essa semana ela tá em casa com você ou ela tá na escola? Tinha virado, no hospital, ou em casa, né, tratando, tal. Tá. Enfim, e aí foi isso, assim, aí eu mudei tudo, e aí todo mundo mudou, ela foi ficando menos doente, todo mundo começou a emagrecer, ter mais disposição, e aí meu ex-marido já corria de vez em quando, ele falou, você não quer começar a correr? Eu falei, eu vou fazer isso.
E aí comecei a correr. E aí não parei mais. Você ganha muita energia, né? Muita energia. A alimentação muda o seu corpo, muda o seu bem-estar, muda tudo. E aí eu queria entender mais de alimentação. E aí comecei a comprar milhões de cursos online. e para entender um pouco disso, eu acho que o que o médico falou, dessa questão do seu intestino ser o segundo cérebro do corpo, é ali que faz toda a sua imunidade, né? É ali que você sabe se você tá saudável ou não. Sabe, das vezes que você vai ao banheiro, das vezes que você, né, se alimenta e não tem uma queimação, uma azia. Sim. É tudo ali, né? Sim. A mulher, principalmente, né? Você se sente, ai, tô inchada, pronto, já fica mal-humorada, né? O que a gente mais fala aqui no canal é, tipo, sua rotina, sua vida, o que você traz de alimento pro seu corpo, se torna você, né? É impressionante. E aí, bom, enfim, aí comecei a fazer esporte, comecei a correr. Com 4 anos, a gente voltou, ela tinha 16, 17, quase 5 anos, quando a gente voltou pro Brasil. E aí foi até engraçado, porque ela já estava super bem, não tinha mais essas crises, não ficava mais doente. Mas teve alguns episódios muito engraçados, assim. A primeira vez que comeu pão de queijo. Meu filho com 7 anos foi na escola e ele chega em casa e fala assim: mãe, eu comi um negócio na escola que é tipo um negócio assim, meio bege, e tem um negócio vermelho em cima. Aí eu falei: macarrão? Mentira. Eles não conheciam macarrão. Uau. Porque não tinha macarrão em casa, não tinha massa. Nem integral, grão de bico, nada disso. Porque no Chile também não tinha tanta opção como tem nos Estados Unidos, ou como tem agora no Brasil. Sim. Eu tô falando de 2014, finalzinho de 2013 até 2017. Não tinha muita coisa assim. Mas aqui o mercado mudou muito nos últimos anos. Mudou muito. Hoje você encontra coisas que você não encontrava nunca. Não, né? A seção dos naturais, daquilo que é orgânico, etc. Suplementos, ela existe hoje ali com propriedade dentro dos supermercados. Aumentou muito, né, esse mercado. Esse mercado saudável, né? Eu acho que todo mundo começou a perceber, principalmente eu acho que com a pandemia, o quanto a saúde, a alimentação saudável e o esporte é importante. Porque a vida tá assim, né? E aí começou a ver que realmente impactava aquela doença, impactou as pessoas que eram mais vulneráveis, né? Que tinham hipertensão, que tinham isso, que tinham aquilo. Começou-se a falar muito mais sobre saúde mesmo nos últimos tempos. E foram os mercados que mais cresceram também, Sim. né? Que bom. É verdade, é verdade. E aí foi um choque, aí voltaram pro Brasil, todo mundo, nossa mãe, o que é isso? O que é isso? Lógico, começaram a mudar, a conhecer brigadeiro, pão de queijo. Eu não sou nenhuma radical, não sou mesmo. Mas é engraçado como essa base fica com eles. Porque hoje eu falo, vamos sair para almoçar? Eles falam, ai, a gente não pode comer em casa. Ai, que bom isso. Eles pedem para ficar em casa. Eles pedem para comer em casa. Eu falo assim. Eu tenho brigas aqui dentro de casa. Eu não tenho filhos ainda, né? Mas, amor, vamos tomar café aqui, vamos almoçar aqui. Aliás, é tanto trabalho. Eu falo, não, mas é tão mais gostosinho. Tipo. E você sabe que você não vai passar mal, não vai ficar. Exato. Vai ficar estufada. Eu sei o que eu tô comendo, faz toda a diferença. E pra mim, assim, eu fiz um teste genético, até uma parceria que eu fiz há um tempo atrás. Eu fiz um teste genético e lá eu já sabia que eu não me dava bem com lactose e com glúten. E o teste genético confirmou isso, né? Que eu tenho realmente uma intolerância para lactose e com glúten também, geneticamente. Não era nem porque eu falei, eu tenho porque eu fico com brotoejo. Não, genético. Sim. Então, assim, eu como, vou passar mal? Não vou passar mal. Mas eu fico estufada, fico com mal-estar. Então, é melhor não comer, né? Mas eu tenho isso. Vai para um restaurante, tem um pãozinho. Ai, como não como pãozinho? Ai, só hoje. Vai, já tô no restaurante. Aí, depois, no outro dia, vai no restaurante. Ai, só hoje. Ai, só hoje. E assim, aí, virou já 3 dias, né? Eu não saio tanto, mas, enfim. É um desafio. Porque aí chega um prato... Aí tá com alguma coisa assim de acompanhamento e... já que veio, eu vou comer essa batatinha. É bem isso. Né? Então, mas eu tenho a sorte, meus filhos, eles não gostam de sair, eles não gostam de comer em restaurante, eles gostam de comer em casa. E eles não comem nada do que eles não estão acostumados. Então, assim, misto quente, sanduíche, hambúrguer, eles não comem nada. Eu já sei quando tiver filho, você que vai educar. Mas tem que ter um processo antes, porque não foi fácil, né? Nossa, eu tive que imagino. aprender tudo isso. E aí a gente ficou, enfim, voltamos pro Brasil, e aí eu parei de correr por um tempo por causa de uma hérnia na cervical, virei triatleta. E aí eu incorporei isso na rotina da casa. Então, assim, a gente tenta, lógico, comer o mais saudável possível. Enfim, eu também tenho um estilo de vida que eu durmo muito cedo e acordo muito cedo.
pelas crianças também, porque vão para a escola às 6 da manhã, mas eu não costumo sair muito, então isso ajuda também você manter, porque aí você sai, aí você bebe, aí você acorda mais tarde, aí você fala, já bebi, então eu vou comer um pão de queijo de café da manhã, e aí vira uma bola de neve. Quando você não se cuida, aí você não treina, você não treinou, já que eu não treinei, eu vou comer uma coisinha a mais. É exatamente isso. É uma bola de neve. Então, assim, eu tento não sair da rotina. Não, e quem bebe sabe, a ressaca do dia seguinte, você quer comer o armário inteiro, a geladeira inteira. Pra se sentir melhor. Exato. Pra se sentir melhor. Então, assim, eu acabo colocando isso na minha rotina de, não, eu tenho que treinar todo dia. Mesmo se eu sair, eu vou tentar treinar pra voltar, pra tentar resgatar. Que legal isso. Diferente de fazer uma dieta. Assim, eu não sigo dieta, tipo assim, eu não vejo caloria, eu não conto, eu não peso, eu não faço nada disso. É porque isso é uma prisão, né? Eu tento comer saudável. E por mais que um dia eu tenha, né, sei lá, eu tenho uma competição, alguma coisa assim, eu faço, quando faço um meio Ironman, no dia seguinte você quer comer, você fica acho que uns 3 dias comendo sem parar, né? Também pela ansiedade, o corpo pede pela energia, tal, estresse. E aí, sei lá, enfio o pé na jaca e como lá uma pizza, um hambúrguer, alguma coisa assim. Eu não fico compensando também. Então eu já comi isso, então agora hoje é só sopa. Não, eu volto só para alimentação normal. Mas você tem um pezinho na consciência depois ou não? Não, quando eu faço isso, que bom, não. Né? Não. Porque é tão raro, não é uma coisa assim, todo sábado eu faço o dia do lixo. Não, eu acho que isso não dá, porque todo sábado é muito sábado, né? É muito sábado. E eu acho que o mais interessante é quando realmente você muda a sua rotina e você entende como o seu corpo se transforma, como sua saúde, sua vida ali, você ganha muito mais disposição, você fica leve, né? Você não, e outras, eu falo que eu tô melhor agora do que eu tinha quando eu tava com 30 anos, isso. Entendeu? Você vai mudando. E aí você também não quer ficar nessas exceções, porque você fala, putz, mas assim, não me faz bem, pra quê? Você repensa muito antes desses impulsos. Óbvio que é muito bom viver aquele dia que você tá ali livre pra comer o que você quiser. Mas eu, por exemplo, no dia seguinte sinto. Eu sinto tanto hoje que eu falo, não quero mais. Não vai fazer. Né? Porque o sentimento depois... É como... Eu acho que é como sair e beber à noite. No dia seguinte você fica com uma ressaca. Às vezes você não fez nem nada. Você fica assim, nossa, eu fiz alguma coisa muito errada. Né? Tipo assim, seu corpo tá falando... Não, e você tá me contando isso? Moral, né? Esse domingo eu comi uma pizza à noite. Acho que fazia uns 2 anos que eu não comia uma pizza. Nossa. Eu passei mal a noite inteira. A noite inteira. Aí fica com sede. Não, aí segunda-feira eu tava mal-humorada. Eu falei, cara, pra quê? Estragou meu dia, né? Então, assim, mulher cara... ainda, que eu acho que mulher é sempre neurótica com peso, né? Na segunda já vai se pesar. Aí você fala, nossa, engordei 2 quilos. Mas tá aí não era nem o peso, né? Era tipo o corpo mesmo, lutando contra aquilo, à noite, domingo, tipo, depois de um monte de excesso. E aquela sede, exatamente isso, aquela digestão complicada. Porque, além da alimentação, o horário é muito importante, né? Que horas você come as coisas? Muito importante. Muito. Aliás, eu tenho visto cada vez mais as pessoas falando sobre a importância do sono, né? Principalmente para performance, né? Na verdade, eu pratico triatlon, é óbvio que você quer sempre melhorar. Não é que eu foco em performance, mas você percebe se você seguir os caminhos, treinar direitinho, dormir bem, fazer recuperação, se alimentar bem. Os resultados vão estar ali. Vão estar ali, vão aparecer. E aí a importância do sono, né? E aí eu tava lendo uma matéria justamente sobre isso, que pessoas que têm insônia, que agora é febre dos remédios para dormir, que não funcionam, porque no final você vai pagar lá na frente, blá blá blá. Que você não passa pelo sono mais importante. E um deles falava isso também. Que horas que você come? Que horas que você bebe? Porque depois você vai começar a acordar para beber água, ou acordar para ir no banheiro, ou acordar... Então, assim, acabou o seu sono. A alimentação que você faz antes de dormir pode acabar com o seu sono. Eu nunca gostei de comer 2 horas antes de dormir. Agora, eu tenho escutado muito podcast, etc. Lido muito... Assim, são 3 a 4 horas. É a melhor coisa. Você dorme totalmente diferente. Porque o seu corpo já concentrou energia para fazer digestão. Porque pra você dormir, você precisa de energia, né? Acho que as pessoas pouco sabem disso, mas o teu corpo ele precisa se concentrar ali pra te induzir ao sono. Então, se você tá com toda a energia concentrada na digestão, você não consegue fazer com que essa indução seja feita da forma como ela deveria. E seu sono, claramente, é muito menos profundo. E teu corpo fica lutando ali, principalmente quando você come proteína, coisas mais pesadas, alimentos crus à noite também não são tão bons. E aí...
essa recuperação celular, muscular, etc., ela não acontece. Não acontece, E aí é engraçado porque todo mundo lê, né? Fala assim, fazer higiene do sono. Desliga celular, a tela, né? O brilho da tela já apaga, vai pra cama um tempo antes, não vê filme na cama e tal. Mas ninguém presta atenção. O que você comeu? O que você bebeu antes? E cada vez mais essa higiene do sono tem que ampliar para alimentação, né? Sem dúvida. É o que você falou agora, de realmente se alimentar um tempão antes para você dormir bem. E aí, com uma noite bem dormida, você... Seu dia é outro. É outro dia. E aí, me conta, como é que é seu dia hoje? Bom, então, nessa loucura de expatriação, vai para lá, vai para cá, eu saí de executiva e montei alguns negócios, né? Então, eu tenho uma rotina bem flexível na questão de trabalho. Muita gente acha que eu trabalho com Instagram, mas eu não trabalho com Instagram. Instagram realmente E aí sigam, divulgar. A gente vai deixar aqui embaixo também já. Vou deixar que é um Instagram muito legal sobre o esporte, rotina, equilíbrio. Então, ali era mais para passar realmente isso de a gente conseguir juntar nossa rotina de trabalhar, filhos, esporte, alimentação, um pouquinho de cada coisa. E aí eu virei empresária, então eu tenho uma rotina um pouco flexível por conta disso. Então, o que normalmente eu faço? Acordo as crianças, dou café da manhã para eles e tal, e eu faço meus 2 ou 3 treinos na parte da manhã inteira. Uau! Então, 3 treinos? Normalmente ou você faz natação, corrida, ou pedal, musculação, ou físio, né? Você vai fazendo esses blocos... Gente, mas você é uma super mulher. Todos os dias, durante 7 dias na semana. Sem descanso? Sem descanso. O descanso a gente chama de descanso ativo, né? Quando você faz 2 horas de bicicleta, tipo, leve. Eu chego lá. Eu tô um pouquinho defasada com a musculação, mas eu vou voltar esse ano. Eu falei que era um papo inspiracional. Escutem de novo, voltem e escutem de novo. Então, é normalmente de 2 a 3 horas todo dia, pela manhã. Eu tento tirar todos os treinos pela manhã. Tá. Aí, enfim, almoço e tal, e começo a organizar minha vida. E aí, a parte da tarde, eu tento ficar lá da 1 da tarde até as 3:30, 4 horas, que é a hora que as crianças chegam. Crianças, gente, eles têm 13 e 10 anos. Não são crianças, mas vão ser sempre meus bebês. E eu tento estar com eles nessa hora que eles chegam em casa. Legal. Então, a parte da tarde, da 1 às 3, eu tento fazer as reuniões, ou se eu tenho alguma parceria, alguma gravação. Enfim, eu tenho meus negócios, então eu tenho os apartamentos, eu tenho que ver contrato, essas coisas. Então, eu tento fazer tudo isso na parte da tarde. Enfim, normalmente tomo café da manhã com eles às 6 da manhã. Como super pouco. Eu Jura? como pouco, porque durante o treino, normalmente, eu suplemento bastante, né? Eu acho que eu como bastante carboidrato para suplementar. Dá muita energia, realmente, principalmente para quem faz esporte de endurance, né? A gente gasta muita energia. Então, como alguma coisa leve, tipo uma banana com mel, um café. Vou treinar, durante o treino tomo os carboidratos, às vezes umas bananinhas sem açúcar, castanha, alguma coisa assim. Se eu tô em casa é mais fácil, se eu tô na rua, gel. E aí almoço cedo, almoço por volta do meio-dia, porque aí seria o meu pós-treino, né? Sim. Então, logo depois do último treino, eu faço uma refeição com alguma proteína, uma salada. Enfim, à tarde, algum lanchinho, alguma fruta também, um café. E à noite janto super cedo, como a gente até estava falando aqui. Normalmente às 6 da tarde, 6:30, eu já tô jantando. Adoro também. E aí a gente tenta assim, como cada um tem um horário, né? Enfim, agora eu tô separada, mas eu era casada e meu ex-marido chegava à tarde também, chegava umas 7 horas, 7, 8 horas. Eu não gostava de jantar muito tarde, então a gente tentava fazer o café da manhã todo em família. Era a rotina da nossa casa. E aí, o jantar, cada um jantava no seu horário. A gente mudou um pouquinho, né? Normalmente as pessoas se juntam para jantar, né? E acabam fazendo uma refeição muito grande. Como cada um fazia cada um em horário, aí cada um come o que te faz bem antes de dormir. E sempre funcionou super bem. Faz o que dá dentro de casa, mas é muito legal, né? Você é dentro da sua rotina, você consegue manter seu equilíbrio e atingir seus resultados. E é isso que eu acho que é o mais importante, né? E com leveza, mas né? é o que você falou, assim, alimentação simples, natural, não tem nada mirabolante.
E outra coisa que eu falo bastante, até uso o Instagram para isso, né? Que a gente estava falando do Instagram, para divulgar realmente o bem-estar e ver o que você pode fazer. Não tem nada mirabolante. Faz o simples que dá certo. Você não precisa ter o suplemento X, o produto Y do mercado tal. Não, faz o básico que dá certo. Quanto mais natural, melhor. Mais, é só isso. Vai por essa vertente, cara, que não vão ter tantas doenças, não vão ter tantas indisposições, o teu corpo não vai ficar tão estressado. É realmente isso, assim. Eu mudei bastante a rotina aqui do meu marido, depois que a gente começou a mudar juntos. E eu falo pra ele, cara, você ficava muito doente. Quando eu namorava ele, tava sempre doente, sempre reclamando de alguma coisa. Eu nunca mais vi ele ficar doente. Faz um ano que a gente mora juntos. Eu não fico doente há muito tempo também. É engraçado mesmo. É muito engraçado. A gente não fica. Bom, minha filha virou uma fortaleza. Depois eu mando uma fotinho dela. Ai, que legal. Maravilhosa. Uma loira de olho azul enorme. Jura? A gente não vai pôr a foto aqui. Mas, enfim, é engraçado, né? Porque eu tinha essa ideia de, puxa, ela, né, tomou tanto antibiótico e tudo de manhã, ela, né, quando ela era muito novinha, vai ficar fraca e tal. Uma fortaleza, pratica esporte. Que bom. Cresceu super bem, graças a essa mudança de alimentação. Deu tudo certo e agora é uma fortaleza. E você, né? Que eu tô aqui já pensando amanhã quantas horas eu vou ter que treinar. Pra ver se eu consigo chegar lá. Imagina, você vai encaixando na rotina. Tudo é gradual, né? Quando eu comecei, eu não corria nem 5 quilômetros. Hoje, maratona, triatlon, tudo. Então, assim, é só você indo de pouquinho. E pra mim, assim, o esporte é minha terapia. Então, eu não tomo remédio, não faço terapia porque eu tenho esporte. Eu tenho 3 horas de terapia, eu falo. Que você fica ali com a sua mente e... É uma... Você libera uma energia que às vezes fica canalizada ali e fazendo mal. Eu sei, eu treino todo dia, porque pra mim também é muito importante. O dia que eu não treino, eu fico sentindo aquele negócio ali, tipo... Porque eu também sou mais ansiosa, sou bem cheia de energia. Então, pra quem não treina, testa, né? Porque depois que você toma gosto, é uma delícia. É muito gostoso. E é difícil. Eu só acho que encaixar uma rotina é difícil. Mas quando você encontra a sua... Porque assim, é muito fácil eu falar, não, eu faço triatlo, então eu pedalo nada, mas eu não gosto nada de fazer. Então, encontra uma coisa que você gosta de fazer. Uma yoga. Encontra. E às vezes até um desafio. Porque assim, o triatlo tá legal, eu gosto de pedalar, gosto de correr. Nadar, nossa senhora, eu tenho uma preguiça. Mas, gente, meu objetivo era fazer um meio Ironman. Meu objetivo era fazer tal coisa. Então, assim, se você não... Se tem uma coisa que você, puxa, não gosto tanto de fazer isso, então não gosto tanto de pedalar, mas de repente faz mountain bike. Ou faz... Claro. Vai pra natureza. Você não gosta de correr porque acha monótono correr na esteira? Puxa, então faz trilha. Então, assim, tem muita coisa. Claro, né? E no Brasil ainda, onde a gente consegue viver fora de casa, né? A temperatura é maravilhosa, então... Vai jogar futebol, vai jogar vôlei, vai jogar beach tênis, vai fazer qualquer coisa. Vai, né? Eu acho que é uma coisa legal da gente falar aqui, porque isso muda também seu astral, transforma sua autoestima no final do dia. É verdade. Acho que é muito isso. Legal. Bom, adorei o papo. Adorei também, adorei. A gente vai deixar seu Instagram aqui. Tá bom. E, bom, obrigada pelo convite. Foi uma delícia te conhecer. Vamos falar mais sobre esporte e alimentação quando você quiser. Vou me convidar para treinar com você. Eba, vamos. Fechado.